Olá, olá, meus queridíssimos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como plantar orquídeas Phalaenopsis no vaso. Gente, vou mostrar para vocês uma receita que vai hidratar essas raízes, tá? E uma receita que é, na verdade, um verdadeiro adubo natural que vai potencializar aí o desenvolvimento da planta após o replante. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou usar essa receitinha, gente, agora, antes de eu fazer o replante. E eu vou explicar para vocês por que que tem que ser antes, tá? Do jeito que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender por que que vai funcionar muito melhor essa receitinha caseira, tá bom? Então, gente, olha, antes de começar, eu quero mostrar para vocês, gente, essa orquídea aqui que tá um charme. Essa aqui é a Ludísia discolor. Sim, é uma orquídea, gente, conhecida como orquídea pipoca por causa do formato das flores. Olha que maravilha, é um espetáculo essa floração, não é? E ela tá com várias, gente, várias hastes florais surgindo aqui, ó. Uma aqui, olha essa aqui, ó. Essa aqui já tá até acabando a floração. Olha outra aqui surgindo, é uma orquídea diferente, muito bonita, assim, maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo só dela pra vocês, tá? Olha essa catleia como que tá linda, gente. Olha esse brotinho aqui que eu coloquei no musgo esfagno, olha, eu mostrei pra vocês. Olha como que ele tá enorme. Já está na hora de regar elas, olha isso, gente. Tá muito grande. Não tinha esse brotinho aqui não, vocês lembram, né? Pois é. Tá maravilhoso. Vamos começar aqui, tá? Vou posicionar aqui o meu telefone. E vou começar o replante mostrando para vocês. Essas orquídeas Phalaenopsis, eu comprei elas, ó. Acabou a floração. E eu retirei ela daquele substrato, sabe, gente? Aquele substrato que vem muito chip de coco, onde que a orquídea ali fica sufocada, abafada, sabe? A orquídea estava totalmente abafada, encharcada. Eu tirei elas e deixei fora, tá vendo, ó? Para elas secarem um pouco, porque ela estava muito abafada. Essa outra aqui, ó, também... Mesmo jeito, gente, ó, raiz estava muito sufocada, muito abafada, retirei e eu vou plantar elas agora nesse substrato aqui, que é o que eu sempre utilizo aqui. Ó, eu tô utilizando esses pedacinhos de caco de barro, sabe? Pode ser telha de... Não telha, pode ser filtro. Esse daqui, gente, era um filtro de barro que eu tinha, tá? E aí eu quebrei ele em vários pedacinhos. Pode ser vaso, gente, qualquer coisa de barro, tijolo que você tiver aí, você pode estar aproveitando. Porque eu gosto de usar ele porque ele é pesado. Então, ele ajuda a manter o vaso mais, né, mais firme, não fica aquele vaso balançando, tá? Essa aqui é a argila expandida, ó, ela é levinha, ela é ideal para você usar como drenagem em vasos pesados, como o vaso de barro, tá? E aqui, ó, a casca de pinos, é um mix de casca de pinos com carvão. Esse mix, gente, eu comprei já preparado, pronto, ele vem na embalagem, ele é da Forte, tá? Mas você pode comprar separado e fazer aí também o seu próprio substrato, tá? Aqui eu misturei tudo porque eu vou usar eles assim. E o que que eu vou preparar antes de fazer esse replante? Gente, essa receita aqui, tá? Olha, aqui tenho 1 litro de água, tá? Essa receita é muito fácil, muito simples. Olha isso. Esse daqui é o café. Tá? Esse café é um café novo, tá? Mas você pode utilizar a borra do café. A diferença é que quando o café é novo, ele tem mais nutrientes do que quando o café já foi passado ali, né? Então, mas
opção é sua, pode ser esse, pode ser o outro, tem benefícios também, tá bom? Então, vou colocar uma colher de café. E você sabia, gente, que o café, além dele ser um ótimo adubo natural para a orquídea, ele ainda atua como repelente? Sim, repelente de formigas, de lesma, de caracol, de caramujo. Gente, o café só tem benefícios para nossas plantas. Então, você vai pegar uma colher, ó, uma cheia e coloca em 1 litro de água. Mistura bem, hein, ó. Mistura bastante aqui a nossa misturinha e ela você pode aplicar em todas as suas orquídeas e também você pode usar a borra de café para jogar nas suas plantas. Então, você tem uma plantinha aí, em vez de você jogar a sua borra de café lá fora, você vai juntando, pega, joga lá no pezinho da sua planta que você tem aí. Se você não tem orquídea, né? Tem outra planta? Pode ser outra planta. Gente, é ótima, é muito boa mesmo, tá? Coloquei aqui, misturei. Eu quero que vocês observem essas raízes. Ela eu deixei secar, vocês lembram? Pois é. Por quê? Elas iam, né? Ela tava muito encharcada. Tirei todo do substrato, tá? Agora ela já está esbranquiçada. Ela tá com sede. E como que eu sei que ela tá com sede? Por causa da coloração das raízes. Ó, as raízes esbranquiçadas, a orquídea tá na hora de regar. Como agora ela tá na hora de regar, quando eu colocar ela ali, gente, é como se ela tivesse com muita sede. Então, ela vai absorver toda essa água com todos esses nutrientes, entendeu? Então, antes de você molhar a sua orquídea aí, né? Se você molha ela antes, ela já vai estar ali bem hidratada. Então, ela vai, né, absorver pouquíssimos nutrientes. Mas se você deixar ela assim 1 dia, 2 dias sem o substrato para ela secar um pouquinho, quando você colocar aqui, ela vai absorver o máximo de nutrientes que ela puder, gente. Então, vai ser muito bom para essa plantinha. Observe a coloração das raízes. Eu quero que vocês observem depois também. Vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo, ó? E aí, eu vou pegar, aproveitar e já dar uma lavada nas folhas também, tá? Ó, passa a mão de leve, tá, gente? Bem de leve para não machucar a planta, né? Porque se você esfregar forte, o pó do café vai funcionar como um esfoliante, pode arranhar a folha, tá? Então, é bem devagarzinho mesmo, ó. Dá um banho aí na sua orquídea, ó. Essa orquídea, gente, ela já saiu do período de dormência, tá? O período de dormência é aquela pausa que a orquídea dá para descansar. E como é que eu sei que ela saiu do período de dormência? Aqui, ó, folhinha nova surgindo, tá? Então, eu vou deixar ela aqui, ó, um pouquinho, ó. Mas já dá para você ver a diferença. Olha, olha a outra, né? Ó, eu quero que você observe essa diferença. Ó. Ó, já deu uma diferença boa. Tá vendo que essa aqui já tá verdinha, ó? Essa aqui, ó, ela tava desse jeito, ó. Tá vendo? Então, a água, né? Ela vai, a raiz vai absorvendo essa água e ela vai ficando verdinha. E ela vai absorvendo essa água rica, né, em nutrientes. Tá vendo como que é top essa dica? E é muito boa para você fazer ela antes dos seus replantes. Tá, ó. Coloquei, ó. Olha que maravilha. Vou deixar essa outra aqui. Você pode deixar uns 10 minutos também, tá? Pode deixar uns 10 minutos, até 1 hora você pode deixar aí, que vai ser bom para sua planta, tá, ó. E aí você vai ver que ela vai ficar assim também, ó, toda hidratada. Aqui, ó. Tá vendo, gente? É só molhar ela, ela já fica, ó, hidratada. E ela vai absorvendo esses nutrientes. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar aquela ali de molho e vou fazer esse replante aqui pra vocês, né? Vou deixar ela aqui absorvendo aqui, ó, esses nutrientes.
E aí, vamos passar aqui pro replante. Mostrei pra vocês a folhinha nova, ó, que tá surgindo. Ela saiu do período de dormência, né? Esse período de dormência é um período onde que a orquídea tira umas férias, sabe? Ela não faz nada. Ela não enraiza, ela não solta folha nova, ela muito menos haste floral. Então, quando a gente vê que ela saiu aqui, ó, do período de dormência, começou a desenvolver raizinha nova, é o momento certo de você fazer replante, porque ela tá naquele pique todo, ela tá com aquela energia toda, ela já descansou, né, daquela floração que ela teve, ela já tá pronta para começar a se desenvolver. Então, e você fazendo o replante nesse momento, né, então você pega esse momento, né, que ela tá cheia de energia, então ela vai desenvolver muito mais rápido, tá? Então, vamos lá. Para o vaso não ficar balançando, vou colocar esses cacos de telha, tá? Deixa eu falar para vocês, gente, se você mora em uma região que é muito quente, eu não aconselho você a plantar no vaso de barro, tá? Deixa eu fazer só, vou mostrar aqui para vocês, olha só. O barro, gente, ó, deixa eu molhar aqui, ele absorve muito a umidade. Então, se você mora aí, ó, numa região muito quente, tá? Você molhar a sua orquídea aí de manhã, quando for meio-dia, o vaso de barro, né? O próprio vaso já sugou toda ali a umidade do vaso, tá? Então, a sua orquídea vai ficar desidratada. Então, se você mora em uma região muito quente, opte pelo vaso de plástico, tá bom? Então, vamos começar. Coloquei ele aqui já. Vou pegar um pouco de substrato e coloquei. Agora, eu vou começar a colocar, gente, as raízes, ó. Esse vasinho aqui, ó, tá vendo? Ele já tem uns furinhos aqui, ó. Porque esse vasinho eu tô reaproveitando, né? É o mesmo vaso que a orquídea veio. Então, eu tinha feito os furinhos pra colocar ela suspensa. Então, vou colocar na posição aqui que vai dar pra mim aproveitar esses furinhos do vaso pra pendurar ela também, tá? Vou colocar ela assim, ó. Ó, encaixa as raízes dela, tá? Com cuidado, tá? Mas não precisa ficar com medo não, tá, gente? Porque as orquídeas, elas são bem resistentes, né? Então, às vezes dobra uma raizinha, isso é normal mesmo, acontece, tá? Olha só, coloquei ela aqui, ó, o rizoma, ó, tá vendo? Ó? Esse rizoma aqui, gente, tem que ficar pra fora do substrato. Então, você pode colocar substrato até aqui. O rizoma é isso aqui, ó, onde acaba que as raízes começam aqui. Então, nada de colocar a folhinha também debaixo do substrato, tá? Então, vamos lá, o rizoma tá pra fora. Se você quiser colocar tombadinha, pode colocar, não tem problema não. As minhas eu coloco assim, certinho, porque elas mesmas viram quando elas querem virar, tá? Porque na natureza, as orquídeas, elas ficam de cabeça pra baixo, tá? Para não acumular água aqui. Então, elas mesmas viram no vaso, ficam tombadinhas, tá? Vou preencher todo o lado agora. Ó. Vou posicionar aqui para vocês verem melhor. Ó, vai preenchendo. E aí, eu gosto de usar uns pedacinhos também desse daqui, tá? Por quê? Porque ele é pesadinho, então ele ajuda a firmar mais as raízes, tá? Mantém elas mais firmes. E aí, você vai girando, ó. Você pode usar brita também, tá, gente? Pedra brita pode, em vez de ser cacos de telha, tá? E aí, você vai colocando, ó. Vendo? Tudo junto, misturado. Um pouquinho de caco, um pouquinho de substrato aqui. Ó. Ficou bem firme. Olha. Toda vez que você regar uma orquídea, tá? Você molha ela. Mesmo que nós, né, já deixamos ela ali, né, de molho, você molha para molhar o substrato, tá? Ó, porque o substrato tava seco, então você molha.
E dessa forma, gente, a sua orquídea vai se desenvolver muito mais rápido, porque nós estamos fazendo o replante no período certo, né? No período em que ela saiu da dormência, ela tá ali com todas as energias para se desenvolver, e nós deixamos ela secar um pouquinho, né? 2 dias ali, tirei daquele substrato que ela estava encharcada, ela estava com muita sede, coloquei ela nessa misturinha aqui, né, esse adubo maravilhoso, ela absorveu ali o máximo de nutrientes que ela conseguiu. Então assim, gente, ela tá pronta para se desenvolver bonita e maravilhosa. Tá vendo? Vocês gostaram dessa dica? Se você gostou, gente, já deixa o like aí nesse vídeo, tá? Compartilha aí com suas amigas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!